Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês, mostrando um pouco da cidade que eu tô fazendo intercâmbio, que é Göttingen. Então eu vou mostrar um pouquinho da cidade e da história de Göttingen pra vocês. Espero que vocês gostem, se vocês gostarem, curtam, comentem e também se inscrevam no canal. Bora lá! Göttingen é uma cidade charmosa no coração da Alemanha, com raízes que remontam ao ano de 953. No século XIII, ela se tornou oficialmente uma cidade e mais tarde um importante centro comercial da Liga Hanseática. Mas o que realmente colocou Göttingen no mapa foi a fundação da sua universidade em 1737. Desde então, ela se tornou um verdadeiro imã para mentes brilhantes da ciência, literatura e política. A cidade passou quase ilesa pela Segunda Guerra Mundial, o que preservou bastante seu centro histórico com ruas de paralelepípedos e construções medievais. Hoje, Göttingen é conhecida como uma cidade jovem e vibrante, onde quase metade da população é formada por estudantes. Além disso, a cidade é um berço de gênios. A universidade já teve dezenas de ganhadores do Prêmio Nobel, como Carl Friedrich Gauss, um dos maiores matemáticos da história, e também os irmãos Grimm, que estudaram em Göttingen. A cidade também é conhecida por museus, teatros e festivais de música e também uma cena artística bem ativa. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Altes Rathaus, que é a antiga prefeitura de Göttingen, e a construção dela começou em 1270 e terminou em 1322. Ela era um símbolo de poder político na época medieval e renascentista, quando a Göttingen ainda era da Liga Hanseática. Como eu falei, essa é a Altes Rathaus, que seria a antiga prefeitura, e é um dos edifícios mais emblemáticos de Göttingen. E ela foi ampliada também ao longo dos séculos, E ela se localiza bem no coração da cidade, ao lado da famosa fonte da Ganze-Liesel. Durante séculos, ela foi o centro administrativo e político da cidade, e hoje, embora ela não funcione mais como prefeitura, o prédio ainda é usado para eventos culturais, casamentos e também exposições de arte. E como vocês podem ver, o interior da Altes Rathaus é uma verdadeira joia histórica, cheia de pinturas no teto, que é um dos destaques, que tem a pintura do salão principal, que impressiona pela riqueza de detalhes e cores. Ela retrata cenas simbólicas e brasões também, e foi restaurada para manter o seu esplendor original. Além disso, o prédio tem uma arquitetura medieval, que combina elementos góticos e renascentistas, com janelas ornamentadas, colunas esculpidas e tetos bem altos. Esse local abriga exposições temporárias de artistas locais, regionais e internacionais, mantendo viva a tradição cultural da cidade. Oi pessoal, eu tô aqui na igreja St. Johannes em Göttingen e eu vim falar um pouquinho dela pra vocês. Ela começou a ser construída no século XIV, ela é no estilo gótico, como vocês podem ver, ela tem um estilo mais gótico. E uma curiosidade dela é que as torres, elas têm um tamanho desiguais. Aqui não dá pra ver muito bem, mas eu vou colocar mais vídeos aqui. Elas têm tamanhos desiguais. E aí, por causa disso, surgiram várias lendas na época. Uma delas é que os construtores fizeram uma aposta de quem ia erguer a torre primeiro, e uma torre ficou maior que a outra por causa disso. Aqui na cidade também vocês podem fazer um tour pelas torres, pela igreja Turmführung. Então acontece aos sábados aqui, 12h30. Acredito que qualquer estação você possa fazer algum tipo de tour aqui dentro da igreja.
Eu tô aqui no museu Stadtmuseum, que é o museu da cidade de Göttingen. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui também desse local tão histórico. O Stadtmuseum foi fundado em 1889 e é um dos museus de história urbana mais antigos da Baixa Saxônia. Ele está localizado no histórico Hardenberger Hof, um edifício do século XVI no centro de Göttingen. O museu surgiu com o objetivo de preservar e contar a história da cidade e da região, desde os primeiros assentamentos até os dias atuais. O seu acervo cresceu ao longo dos anos e hoje é uma referência em documentação cultural e histórica local. O museu atualmente abriga cerca de 150 mil objetos, incluindo pinturas e gravuras de artistas locais e regionais, instrumentos científicos e médicos usados na universidade, objetos judaicos históricos como a Tora Wimpel, que são faixas cerimoniais, artefatos arqueológicos encontrados em escavações na cidade e também mobiliário e vestimentas antigas que mostram o cotidiano de diferentes épocas. O museu também realiza exposições temporárias e tem uma forte atuação digital, com visitas virtuais e acervo online. Ali no museu eu tive essa experiência de poder usar uma caneta de pena. Não sei se vocês já fizeram isso, mas é bem interessante. É literalmente uma pena, ela tem um caninho, né? E você coloca ela na tinta e escreve como os antigos faziam, né? Então eu achei bem interessante essa experiência aí. Aí no museu também tem a Gans Liesel, que é uma estátua de bronze de uma jovem pastora de ganso, que antes ficava localizada em frente à antiga prefeitura de Göttingen. Ela foi instalada em 1901, e apesar de pequena, ela se tornou o símbolo mais famoso da cidade. Mas o que poucos sabem é que a estátua hoje na praça não é a original. A escultura original, a feita por Paul Nice, foi retirada para preservação e está guardada no Stadtmuseum de Göttingen. E a que a gente vê na praça é uma réplica fiel. Isso acontece porque depois da instalação, os estudantes da Universidade de Göttingen criaram uma tradição de subir na fonte e beijar a Gans Liesel. Inicialmente era feita por calouros, mas com o tempo passou a ser um ritual de formatura de doutorado. E apesar de ter sido proibida oficialmente em 1926, a tradição continuou e hoje é celebrada com flores, fotos e também o famoso beijo, né? Por isso que a Gans Liesel é conhecida como a moça mais beijada do mundo. E por coincidência, bem no dia que eu tava gravando, teve esse ritual aí e eu gravei pra vocês.
Nesse dia também eu acabei pegando a tradição dos Sternsinger, que são crianças na Alemanha que se vestem como os três reis magos e saem pelas ruas cantando músicas natalinas e tal. E assim é Göttingen, uma cidade cheia de história que a cada esquina você se surpreende com as arquiteturas, com a história que tem essa cidade maravilhosa. Essa aí é a Hauptbahnhof, ou Estação Central, né, ferroviária de Göttingen. Não só ferroviária, também tem ônibus e tudo mais. E ela tem um bicicletário enorme, assim, você fica assustado com a quantidade de bikes que tem nesse bicicletário. E com essa imagem dessa cidade maravilhosa de noite, eu vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até mais, gente!